a partir do verso 1. Primeiro Samuel. Quem não trouxe Bíblia vai estar sendo projetado aqui, ó. 1 Samuel capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: Um dia Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: Vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu, que está posicionado no outro lado. Todavia nada contou sobre esse intento ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Beá em Migron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aias, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Javé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozés e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte na direção de Micmais e outro ainda ao sul, rumo a Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: Vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Javé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Redagiu-lhe seu pajem: Segue a inclinação do teu coração. Eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jonatas afirmou: Eis o que faremos. Partiremos na direção deles, de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem: Não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem: Subi até nós, então subiremos, porque é sinal que Javé nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar a tua igreja, coloca a minha vida também à tua disposição, Senhor. E nessa noite, o Senhor possa falar a respeito da tua palavra, as novidades que o Senhor deseja trazer para a tua igreja. E nós nos colocamos ao Senhor alinhados, totalmente alinhados ao Senhor, conectados com a sua presença. Faz o que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Assim nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bem, essa passagem que nós lemos, ela é posterior a um momento que foi bastante crucial no governo de Saul. E nós já conhecemos um pouco sobre essa passagem que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos entender que Saul é aquele governo que o homem desejou, né? Nós sabemos que é o rei segundo o coração dos homens, né? Enquanto outras nações já tinham há algum tempo um governo estabelecido através de uma monarquia, ou seja, um governo baseado em um rei, o povo de Deus, o povo israelita, até então, eles eram direcionados por um governo teocrático, ou seja, Deus tratando com o povo, Deus falando a respeito das direções através de um profeta. E esse é o tempo onde, quando Samuel está sendo aquela voz de direção de Deus, o povo começa a pedir agora por um rei. E Samuel, então, ele está em crise, né? Porque ele chega para Deus e fala: Senhor, eles estão desejando um rei, quando eles têm um rei dos reis, o Senhor que vai direcionando a gente. E o Senhor fala: Samuel, não se preocupa, porque eles não estão desprezando a ti, é a mim que eles estão desprezando. Nós vamos fazer a vontade deles. E aí o Senhor permite agora que Saul seja ungido como o rei de Israel. E a gente vê também na história de Saul como é um governo muito cheio de altos e baixos, porque Saul, ao longo do seu reinado, ele teve as suas discrepâncias, ele teve os seus momentos de perder o seu propósito, se inclinando sempre para a vaidade, se inclinando sempre à quebra de princípios. E quando Saul está então no seu segundo ano de reinado, ele está agora diante de uma grande batalha contra os filisteus. E vale salientar que o exército filisteu era um exército preparado, capacitado e muito bem
estruturado. Quando Saul, então, está com 3.000 homens separados, ele traz para si 2.000 homens para lhe ajudar e separa 1.000 homens para estar com Jonatas. Só que nesse tempo o Senhor dá uma ordem para que ele possa então esperar o profeta Samuel sacrificar. Saul, quando ele espera, ele percebe que Samuel não chega, ele, por sua própria conta e risco, vai sacrificar ao Senhor, por conta própria, sem o profeta Samuel. Quando o profeta Samuel então chega e vai advertir Saul e fala: ainda hoje, Saul, o Senhor iria instituir o teu reinado para sempre sobre todo Israel. Mas melhor é obedecer do que sacrificar. Então, nesse momento, o Senhor já levantou um outro para o seu lugar. Saul se perde nesse tempo do seu reinado. E aí, a gente vai observar que aqueles 3.000 homens que Saul tinha como seu exército, agora começam a se dispersar. E ele tem uma redução no seu exército para agora 600 homens. Observa que ele perde 3/4 do seu exército. E a gente já vai aprender uma lição aí. Quando um líder perde a visão, quando ele perde o propósito de Deus sobre a sua vida, todos aqueles que estão sendo liderados, todos aqueles que estão sendo acompanham aquele líder, vai se dispersar. Foi o que aconteceu com Saul. Agora nós estamos falando de um exército reduzido, e não apenas um exército reduzido, mas um exército com poucos ou recursos limitados. Porque nessa época, os filisteus estavam dominando também, inclusive, a questão da fabricação, da amolação de armas, como espadas e lanças. Então eles começaram a cobrar para amolar as lanças e as espadas dos israelitas, ao ponto que no exército de Saul só possuíam espadas Jonatas e o próprio Saul. Então o exército estava totalmente desguarnecido. E quando esses homens se veem agora reduzidos, eles temem e eles começam agora a se esconderem em cavernas, em grutas, em cisternas. A gente vai ver toda essa definição aí no capítulo 13. E o que acontece agora? 600 homens amedrontados. 600 homens agora recuando diante de uma situação. E nós estamos falando de um exército filisteu que possuía 30.000 carros, 6.000 cavaleiros. E a Bíblia vai dizer que o exército deles, de guerreiros, era tão numeroso quanto a areia do mar. Ou seja, não se podia contar. Esse era o cenário em que Saul estava com o seu exército, com seus 600 homens, desguarnecido, amedrontado, recuado e se humilhando. Nesse momento, então, quando a gente entra agora nesse momento, capítulo 14, Jonatas, filho de Saul, decide agora fazer algo. Jonatas está inconformado com a situação com que os israelitas estão. Ele não aceita passar mais alguns dias se escondendo, amedrontado e paralisado. Então ele tem uma ideia. Ele chama o seu fiel escudeiro. E naquela época o fiel escudeiro era aquele que eles confiavam. Era aquele que, além de carregar as armas, ele era de fato como um escudo. Ou seja, aquele que ia na frente do seu senhor para defender. Então Jonatas chama o seu fiel escudeiro e fala: vamos fazer alguma coisa. A gente não pode ficar amedrontado. A gente não pode ficar paralisado. E nesse momento, então, Jonatas fala: vamos agora avançar. Vamos agora batalhar contra os filisteus. Quando ele fala isso, contrariando aquilo que o seu fiel escudeiro poderia dizer, é loucura. Você está falando para a gente enfrentar um exército armado até os dentes? Isso é loucura, não. A resposta do fiel escudeiro é: vamos fazer aquilo que está no seu coração. Porque o seu coração, o que está no seu coração, vou inclinar o meu coração para estar. O que o seu fiel escudeiro estava dizendo era: se você tem uma direção de Deus, eu estou com você. Se você tem uma garantia de que Deus estará com você, eu irei com você. Jonatas vai dizer o seguinte: é certo que o Senhor nos dará a vitória, porque o Senhor não depende de muitos ou poucos, Ele só depende que nós façamos aquilo que Ele está nos direcionando. Em outras palavras, você não precisa de multidão, você não precisa de pessoas, você não precisa de apoio, você só precisa de uma voz de comando para dizer: vai que eu respondo a tua vida. Aleluia. Vai que eu farei por você. E a primeira lição que eu queria compartilhar nessa noite é: a convicção de um homem ou de uma mulher de Deus não está no nível da
mas em quem está garantido sua vitória. Jonatas era ele e um outro homem, mas ele falou: Deus nos dará vitória, quer sejamos poucos ou muitos, o Senhor irá conosco. E nesse momento então que Jonatas decide ir, ele faz o seguinte: ele se mostra como uma pessoa posicionada. Essa palavra a gente usa muito aqui. Um homem e uma mulher posicionados, ele além de tomar uma decisão, porque ele saiu da toca, ele saiu do lugar que poderia ser um lugar confortável, que poderia ser um lugar seguro, e disse: eu irei, mas eu vou entender como um sinal de Deus se eu devo recuar, se eu devo voltar, se eu devo avançar ou se eu devo voltar. Qual é o sinal que Jonatas fala? Vamos fazer o seguinte: a gente vai para o arraial deles, ali onde estão alguns, e havia 20 homens filisteus ali. E quando nós aparecermos para eles de peito aberto, ou seja, sem arma, sem nada, eles podem dizer o seguinte: fiquem onde estão, não avancem. E nós vamos entender que esse é o sinal de Deus, para nós não avançarmos, para nós voltarmos. Mas também, se eles chegarem para nós e dizerem: subi até aqui, venham até aqui que nós queremos mostrar uma coisa para vocês, nós vamos entender, é hora de avançar. No outro versículo, no versículo 10, eu acho que vai dizer o seguinte: eles começam a afrontar, quando Jonatas aparece com o seu escudeiro, os filisteus olham e falam: ah, os hebreus resolveram sair da toca, os hebreus decidiram agora sair do esconderijo. Nessa hora, Jonatas olhou para o seu escudeiro, imagina, e falou assim: estão nos afrontando, estão nos desencorajando, estão nos ameaçando, estão caçoando, é o sinal que a gente deve avançar. E o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre isso, sabe? Eu falava nessa tarde: quantos de nós estamos nos paralisando por conta de uma palavra contrária? Há pessoas que têm chamado, há pessoas que têm, Deus já falou para fazer algo, e porque você ouviu alguém dizendo que não vai dar certo, não é bem assim, tu não vê que vai piorar, por conta de uma palavra paralisou aquilo que Deus mandou fazer. E Jonatas já precisa ensinar o seguinte: se você está indo numa direção que você entende que Deus falou, e o inimigo está começando a ficar desconfortável, você está no lugar certo. Porque todas as vezes que o território inimigo começar a ficar desconfortável, começar a ficar oriçado, é o sinal que você está na direção de Deus. Aleluia. Porque nós não vamos nunca caminhar abalado com a visão do inimigo. Pelo contrário, nós não fomos chamados para andar abalado, mas para confrontar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Então Jonas está dizendo assim: se eles ameaçarem, se eles tentarem nos paralisar, é um bom sinal. Que sinal? Avança, continua. Nós temos o Senhor e o Senhor já nos deu a vitória. Será que nós temos tido esse tipo de visão, que quando a gente começa a trabalhar no reino, quando a gente começa a se comprometer com o reino de Deus, e alguns começam a se levantar, umas lutas começam a ser travadas, você fala: vou parar porque parece que está pior? Meu irmão, quando a gente estava andando sem o Senhor, nós estávamos lado a lado a visão do inimigo. Por isso que não havia batalha, por isso que não havia confronto. Mas é um homem se posicionar, uma mulher se posicionar, o inimigo começa a se oriçar, começa a ameaçar, mas ele não pode paralisar um homem ou uma mulher posicionados em Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Jonatas entende o seguinte: ameaçou, segue. Caçoou, segue. Tentou paralisar, avança. E aí nessa hora, agora, quando ele avança, a Bíblia diz que ele fala assim para o seu escudeiro: vamos seguir. A gente vai ter que subir penhascos, e a Bíblia diz que eles subiram engatinhando, ou seja, era um lugar ruim de subir. Mas ele fala assim: eu derrubo e tu mata. Eu derrubo e tu mata. À medida que Jonatas ia avançando, ele derrubava os inimigos e o outro matava, o escudeiro matava. E eu até falei essa passagem para a minha célula, eu falei assim: como é importante. Nós temos pessoas que estão visando a mesma coisa que nós. Amém. É você escolher uma pessoa para a tua batalha e dizer assim: fulana, ora comigo, fulano, ora comigo, jejua comigo, porque enquanto eu estou batalhando, eu estou derrubando o inimigo, estou matando o inimigo com oração, eu estou batalhando, tu está orando comigo.
inimigo. Glória a Deus. Porém, temos esse poder ao nosso lado fiel para dizer, eu não estou vendo muita lógica nisso. Mas se Deus falou com você, eu vou nessa visão. Amém. Porque eu via 600 homens, 598 homens agora paralisados. Por conta de ameaças. E o que está ameaçando, paralisando você? Deixa eu falar uma coisa. Quanto maior o nível de renúncia, quanto maior o nível de dependência, de você abrir mão de quem você é, maior é a possibilidade de Deus se agradar a todo o teu sacrifício. E eu falava outra tarde sobre isso, eu ministrou isso no meu coração. O pastor tem falado aqui sobre casas para serem abertas, para serem casas para as novas células, né? E a gente fala assim, eu te vejo a dificuldade das pessoas, na verdade elas enfatizam muito a questão da dificuldade. Elas falam muito a respeito, não, porque provavelmente eu não estou falando que não é lícito. Mas tem pessoas que trabalham até às 18 horas e vai pensar assim, uma mulher, por exemplo. Eu chego em casa às 6 horas, 6h30 da noite, e vou ter que fazer janta. E como é que eu vou receber uma célula na minha casa de 7h30 da noite? É demais para mim. Vai ser trabalhoso demais para mim, vai ser desgastante demais para mim. E o homem, quem sabe, vai dizer assim, e eu passei o dia todo num trabalho complicado, puxado, e vou chegar em casa, ao invés de tomar meu banho, assistir meu jornal e dormir para o outro dia, ainda vou ter que se cerimoniar povo de célula. Aí a gente está esperando que Deus faça o quê? Porque não está abrindo a sua vida, abrindo a possibilidade de ser um instrumento dele aqui na terra, enquanto ainda existe possibilidade. Jonatas mostra o seguinte, eu não estou conformado com a situação que está. Vou pagar um preço, vou. Mas eu não posso aceitar a condição que eu estou. Eu saio da toca, eu pago o preço. Mas eu não posso recuar. E Deus está querendo nos mostrar o seguinte. Se você recua, meu irmão, você só está postergando e ajudando o trabalho do inimigo para que ele ganhe mais terreno. A Bíblia diz que quando Jonatas começou a andar e o seu escudeiro mataram 20 homens. Nesse momento, a Bíblia diz que começou o grande terremoto, porque nós sabemos, diante de um exército de 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e guerreiros que não se podiam contar com a areia do mar, 2 homens seria insuficiente. Mas eu acho tão lindo, porque o Senhor ele entra na hora que os nossos recursos se esgotaram, para não provar que foram os nossos recursos. Deus mandou um terremoto, a tal ponto que os inimigos começaram a ficar confundidos. E o Senhor ministrou muito ao meu coração, por que o Senhor não manda um terremoto na hora que Jonas sai da toca? E diz, vamos, escudeiro. A gente está esperando que o Senhor venha com provisão, com um terremoto, batalhando as nossas batalhas, quando a gente está disposto a fazer algo que nos puxa alguma coisa. Não vai ter terremoto enquanto você não se posicionar. Não terá terremoto enquanto você não entendeu que você foi chamado por Deus. Um rei estava amedrontado. Quem era para chamar o exército? O rei Saul. Quando o rei Saul se negligencia, o Senhor levanta outro. Quando o rei quebrou o princípio, Deus logo levantou outro, porque ele tem pressa, porque o rei dele tem pressa. Enquanto o líder recua, Deus está levantando outro, meu irmão. E vai ser assim o reino do Senhor. Agora eu vou te dizer uma coisa mais inteligente. É mais prudente dizer, eis-me aqui, eu quero ser um instrumento teu, eu quero ser um desbravador, eu quero ser uma mulher desbravadora, eu quero ser aquele que o Senhor quer contar para o estabelecimento do seu reino nessa cidade. Amém. Eu falava isso hoje. Alguns já conhecem como a nossa igreja começou. Vai fazer 5 anos e foi assim, não foi? Começou com uma célula. Começou com alguém dizendo, a minha casa é velha, tem escorpião, não temos nada para oferecer, mas temos um coração. Isso aqui é tudo que eu tenho. Há pessoas que estão esperando a casa ficar bonita para receber. Você já experimentou chamar a presença para depois a casa ficar bonita, porque ele vai providenciar uma casa bonita? A gente está esperando morar em um bairro que seja mais... Quem sabe o Senhor está dizendo, eu quero que seja um pedacinho do céu nesse bairro onde ninguém chega, não tem igreja, mas eu quero fazer da tua casa uma igreja. Aleluia. Saul, ele não fez a parte dele. Ele tinha um trono, mas a autoridade não estava mais sobre ele.
Isso é muito sério. Há pessoas que estão ocupando o lugar, mas o Senhor não está mais sobre essa pessoa. A autoridade não existe mais, não existe mais presença. E aí, nesse momento que o terremoto começa a acontecer, o Senhor ministrou. Não espere o terremoto chegar se você não sair da toca. E sair da toca é: o que você tem feito que tem custado para você um preço? O que você tem feito que tem custado para você uma renúncia? O que você tem feito que tem custado para você o seguinte: Senhor, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, mas eu quero fazer. Todo mundo aqui é ocupado, o pastor é ocupado, sou dona de casa, mãe de família, tenho um prato para lavar, roupa para estender, falta água na minha casa como falta na sua. Mas tem gente que deixa de vir para a igreja porque chegou água. Quero dizer que a minha casa passa 15 dias sem água, mas eu nunca deixei de vir para o culto, porque chegou água na minha casa. Porque a água viva está aqui, não lá. Amém. E aí, só vai ter terremoto quando alguém se posicionar. Pode vir, pessoal, por favor. A gente vai ver aquela passagem onde Paulo e Silas estão na prisão. E naquele momento o terremoto alcançou aquela cela ao ponto de grades se abrirem, prisões se abrirem. Mas primeiro veio o terremoto, primeiro veio a adoração. Vocês estão aqui, igreja? Adoração. Primeiro veio a adoração. Primeiro veio o posicionamento de um homem, de dois homens que dizem: Senhor, nós te adoramos. Nós não temos nada, nós não estamos com recurso algum, mas nós temos uma palavra, nós confiamos nessa palavra. E quando eles começaram a adorar, o terremoto veio. Você está esperando que Deus venha com um terremoto para resolver batalhas que você mesmo não está se posicionado? Não vai vir terremoto. Quando o terremoto começou a balançar a estrutura dos exércitos filisteus, a Bíblia diz que eles começaram a ficar confundidos e matar um ao outro. E olha que interessante. Entre o exército filisteu havia hebreus alistados. Ou seja, o exército filisteu era de homens filisteus e homens de outras nacionalidades. É como um exemplo: tem um brasileiro morando nos Estados Unidos, nasce nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro, ou ele está morando lá. E vai ver que tem um alistamento, e esse brasileiro precisa se alistar para servir aonde? É o exército americano. E se tiver uma guerra, esse homem vai fazer o quê? Vai servir ao exército que ele se alistou, ou seja, independente da nacionalidade dele. Mas a Bíblia diz que nesse momento do terremoto, quando os homens começaram a ficar confundidos, havia hebreus no meio do exército filisteu. Mas na hora, os hebreus se desertaram e começaram a matar os filisteus. Eu dei um exemplo hoje para ver como, por exemplo, João ser israelita, ser filisteu e eu ser um hebreu no meio. E naquela hora que eu estava lutando em favor do exército filisteu, está todo mundo lutando. Deus veio com uma confusão de mente sobre os hebreus, que o hebreu pensou: por que eu estou lutando em favor do meu inimigo, se eu sou hebreu? Começou a matar uns aos outros. Deus começou a levantar quem que era inimigo para ficar do lado de um homem posicionado. Mas há pessoas que estão parando por conta de uma palavra contrária. Há pessoas que estão paralisando por conta de uma ameaça. Jesus está dizendo: se ameaçou, eu avanço. Se caçou, eu avanço. É sinal que eu estou fazendo a coisa certa. Eu estava dando um exemplo que aconteceu conosco essa semana. Esses dias muita gente sabe que a gente quase perdeu o nosso cachorrinho por conta de um sapo. Ele quase morre envenenado, né? Foi levado às pressas para a clínica, ia ficar cego, ia ficar cheio de sequelas, mas graças a Deus não ficou. E uma das coisas que o veterinário mais falou para mim quando ele recebeu a alta: não deixa ele ter contato com o sapo. Porque o instinto desse cachorro é assim, ele é caçador. Mas ele não vai suportar veneno de sapo, porque a gente já viu que pode matar ele. E a primeira providência que a gente fez em casa, colocou tela no portão, mandou colocar madeira para... Sapo não passa mais ali, pode passar qualquer barata, escorpião, mas sapo não passaria mais. A parte humana a gente fez, vamos cuidar. E essa semana a gente estava no atendimento de libertação. E quando a gente acabou o atendimento, o pastor: vamos orar. Já estava se despedindo. E quando ele orou, ele falou assim:
na oração, nós repreendemos agora toda a retaliação contra nós, contra nossa casa, e contra o nosso animal de estimação. Ele liberou essa palavra. E foi só o tempo de a gente sair daqui do atendimento e ir para casa. Quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que a gente vê é um sapo do lado do nosso cachorro. Meu Deus. Na hora, meu coração foi no chão. Eu disse, misericórdia. Falei, amor, isso é espiritual. Não tinha como esse sapo entrar, gente. Não tinha, porque a tela vai até o chão. Só que o cachorro não estava perto do sapo, não se aproximou do sapo, estava bem. Ele estava com a sandália na boca. Quando eu falei isso é espiritual, eu entendi o seguinte: o diabo está tentando de todas as formas fazer a gente ter medo, fazer a gente se paralisar, ameaçando, jogando balela. E você faz o quê? É sinal verde, Satanás, para eu continuar. Se tu está se incomodando, enviando o que quer que seja para nos paralisar, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa, eu não vou parar. Eu tenho uma palavra, quer sejamos muitos ou poucos, o Senhor nos dará a vitória nessa batalha. E quem batalha com você é o Senhor dos exércitos. A peleja não é sua, a peleja é dele. Mas o que você precisa fazer? Se posicionar, sair da toca, sair do lugar dos esconderijo e dizer: Senhor, conta comigo, quero ser um. Mas não tem ninguém, não tem problema. Não tem problema se você só é um. Se você tem um exército amedrontado, se você tem pessoas que estão dizendo: vai dar errado, eu não quero saber se vai dar errado. Eu tenho uma palavra, e o dono da palavra não mente. Aleluia. Eu tenho uma palavra e ele não mente. Aleluia. Eu falava hoje à tarde, a gente tem uma igreja com uma visão. E às vezes o seu pastor é doido, né? Porque ele vai lançar um desafio, meu Deus do céu. Mas não tem como você contestar que nessa igreja o Senhor tem acrescentado dele. Amém. Que essa igreja tem crescido, então é mais inteligente você dizer, como um escudeiro, pastor, essa visão vem do alto, eu estou do teu lado. Vai derrubando que eu vou matando, vai derrubando que eu vou matando. Eu volto com o Senhor. Aleluia. É mais inteligente você estar no lugar que você está vendo os frutos. É mais inteligente você ver que o Senhor tem alguma coisa diferente, sobrenatural nessa igreja. E aí, quando o terremoto começou a balançar, a abalar as estruturas, que o exército começou a ficar confundido, aqueles homens que estavam lá na toca, os medrosos, os caluniadores, os que torcem contra, os que dizem que não vai dar certo, os que usam lógica humana, os que dizem que não tem tempo, os que dizem que não pode fazer nada, começou a ouvir: tem um homem de Deus posicionado. Esse terremoto não é coisa normal, é sinal que tem um Deus sobre a vida daquele homem. Vamos sair da toca, vamos ver o que está acontecendo. Nessa hora, Saul, conta quantos tem aqui. Se tiver faltando alguém, me diz. Nessa hora começaram a contar: 1, 2, 3. Rei, tem 598 homens. Estão faltando 2. E quem são? O teu filho Jonatas e o seu fiel escudeiro. Nessa hora, quando um homem e uma mulher se levantam, até quem está com medo vai saber que vai ter que ir agora, porque eles têm alguma coisa sobre eles. Vamos sair da toca e vamos guerrear. A Bíblia diz: assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia. Amém. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Deus está nos chamando para sair do lugar do conforto. Deus está nos chamando para sair desse lugar que a gente considera o nosso lugar. E Deus está falando: eu preciso que se levantem homens e mulheres que não aceitem mais serem paralisados por medo, por palavras contrárias, ou por mesmo gente que é covarde mesmo. Jesus tem um problema com o gente covarde. Quando ele chega na tempestade, os homens estão tudo é um fantasma. Jesus fala: por que vocês são tão covardes? Sou eu que cheguei. Vocês já viram tanta coisa eu fazer, você acha que eu não vou fazer mais? Tem gente fazendo conta se vai ter lanche, se pode. Deixa eu falar uma coisa: o dono do ouro e da prata é aquele que se responsabiliza por todas as coisas. Aleluia. Eu não sei o que está faltando para a igreja do Senhor se despertar. É necessário se levantar Jonatas
únicas e fiéis escudeiros para dizer assim: somos poucos, mas temos uma palavra. Somos minoria, mas temos uma visão. Nessa igreja existe uma visão, e você já sabe qual é a visão. Tem sido incansável em falar. Se pediu pelo menos 10 casas para serem abertas, para abrigar. Você diz que ama o Senhor. E tem gente que manda gravar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acima do Senhor, sua casa não pode abrir um dia na semana que você já vem para um domingo, uma garagem, né? Uma garagem, um terraço, um quintal. Porque às vezes você vem no domingo e vem na quinta. Não é demais. Eu abri um dia para abrigar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vai parecer, de fato, uma verdade. Quando Jonatas sai da toca, se 598 homens falaram, vamos com eles. Deus é com eles. Deus mandou um terremoto. Deus pelejou com eles. Eu não sei qual é o nível de batalhas que cada um vai enfrentar, mas eu quero dizer uma coisa: você não é o único que enfrenta batalhas. Cada um enfrenta as suas batalhas. Está aí, né? Mica e Bruno que está a batalha. Mica está aqui. Enfrentou uma batalha de mais de 15 dias. Está fazendo o quê? Está dormindo, Mica, em casa? E veio para o culto, depois de 15 dias sem dormir, emagreceu a bichinha. Porque ela entende que foi fruto das orações. Amém. Que o Senhor trouxe a sua filha de volta. Não é como 10 leprosos que recebem a bênção e deixa o Senhor dar bênção. A gente precisa entender, sabe, igreja? Um homem e uma mulher posicionados vão ver terremoto. Deus vai vir com provisão, Deus vai vir com resposta, Deus vai batalhar a sua batalha. Mas Deus não batalha por aquele que não se acovarda. Deus não vai batalhar sobre aqueles que estão escondidos, dizendo: deixa eu ver, o Senhor precisa queimar no meu coração. Disse: não, porque eu ide. Jesus não falou: você só vai com o seu coração queimar. Jesus falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu não sei quantas pessoas você ganhou ao longo desse ano. Eu não sei quantas pessoas você está conformado que foram ganhas através da sua existência e da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: diante do Pai você também vai prestar contas. E aqueles que se acovardaram por conta de uma palavra lançada da sua boca, Deus também vai pedir contas. Mas aqueles também que saíram da toca e disseram: eu vou, porque tem um homem e uma mulher de visão, Deus também vai contemplar a sua vida. Fica de pé, igreja. Nós estamos aqui, e eu até escolhi esse louvor, mas esse louvor, eu vou te dizer uma coisa, ele só serve para aquele que viveu uma experiência como Pedro. A Bíblia vai falar no Evangelho de Lucas que Pedro estava num dia mau. Sabe aquele dia que você fala assim: tudo deu errado? Deu tudo errado. Foi o que aconteceu naquele dia da vida de Pedro. Jesus chega num dia de insatisfação, de perdas e de frustração. Porque é exatamente nesse cenário que ele quer dizer, quer mostrar: você me ama ao ponto de no dia difícil você dizer sim? Você está disposto a me servir quando no dia difícil eu chego e te peço algo? Porque Jesus chega para Pedro num dia que tudo tinha dado errado na vida dele. É como se ele fosse contextualizar: o casamento tinha acabado, a porta de emprego tinha fechado, a céu tinha cortado a luz e a competa tinha cortado a água. Foi esse dia que Jesus chegou na vida de Pedro. Só que Jesus falou: me presta o teu barco. Senhor, não escutou, me presta a sua casa. Você me dê. É quando está assim, frustrado, quando está com tudo perdido. Eu quero ver até que ponto você vai confiar na minha palavra. Jesus, amém. E quando Jesus pede o barco de Pedro, Pedro, embora estivesse cansado, frustrado, totalmente sem estrutura, ele só empresta o barco. Depois de Jesus pegar o barco, Jesus fala: volta para o lugar da frustração. Senhor, já fiz o que podia. Pois é. Mas Pedro fala assim: eu vou fazer porque eu tenho uma palavra. Eu vou fazer porque eu vou confiar na palavra desse homem que está dizendo que é para eu fazer. Depois da pesca maravilhosa, Jesus fala: foi bom? Foi. Mas agora eu quero que tu abra a mão disso para você me servir, me seguir. E aí, quando a gente canta esse louvor não pare, só serve para quem diz sim.
Só serve para quem diz: estou frustrado, estou sem perspectiva, os recursos acabaram. Eu estou entendendo que existe um chamado queimando no meu coração. Eu estou entendendo que o Senhor deseja contar com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Eu não vou parar. Eu não vou fazer conta com esse Deus, porque eu já vi que eu perco. E aí sim, amanheceu, eu nada pesquei, mas Deus conhecendo a tua estrutura, sabendo o que você quer, sabendo o que você deseja. Não vai ter só multiplicação de peixe. Ele vai dizer: vem e segue-me, porque a partir de hoje você não vai pescar só peixe. Mas você vai pescar homens e mulheres que precisam como você um dia precisou. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com você. Vamos adorar o Senhor.